Fala, jovem, jovem menino, jovem menina, bom dia, boa tarde, boa noite a você ligado na Jovem RP, o canal para você. Este é o Móvel RP, mais um programa trazendo pessoas, grupos, coisas legais que acontecem em Ribeirão Pires e região. E hoje temos um programa muito especial, como todos são especiais, mas esse especial por termos um lançamento literário. Sim, hoje eu recebo aqui comigo Gil Silva, ele que é escritor, ilustrador, artista plástico, educador, faz de tudo um pouco. Ele vai contar pra gente as coisas que ele faz, que são bastantes coisas. E ele tá lançando o livro, que tá aqui, ó, pra você que está junto comigo. Vou pegar aqui pra poder mostrar na imagem, ó, O Mistério da Casa Iluminada. Ele tá lançando esse livro aqui e vai contar um pouco mais sobre o livro e também sobre a trajetória dele de vida, certo? Muito bem. Pra começar, queria te dar boa noite, Gil. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? É uma honra estar aqui. E tenho acompanhado o canal, tenho gostado muito e é isso. Eu tô honrado em estar aqui hoje. Realmente é muito bom ter esse espaço para a gente poder falar, poder contar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa trajetória. Isso faz uma grande diferença na vida da gente. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de você poder vir aqui também e de a gente ter esse espaço para poder conversar. Certo, você que já conhece o Gil, você manda mensagem, comenta aí aqui no nosso vídeo no canal, curte, manda mensagem para ele também, para eu ver você lá no canal, para ele poder ficar contente também de ter visto. Certo? Gil, primeiramente eu queria que você contasse para quem já te conhece, para quem não te conhece mais, quem é o Gil? Conta um pouquinho sobre você, sobre o que você faz, para a galera conhecer você e a gente começar o nosso papo de hoje. Bom, primeiramente assim, o Gil... A história é longa, hein? Vamos, temos tempo. Mas assim, o Gil primeiro, eu me vejo como aquele menino que cresceu numa família muito amorosa, com o pai e a mãe, o seu Durval e a dona Salete. O meu pai era zelador. E a minha mãe fazia de tudo e era uma guerreira, né? Então, assim... hoje eu me vejo até, as pessoas perguntam pra mim, nossa, como você consegue fazer tanta coisa e às vezes com tão pouco tempo, né? Porque eu sendo professor em São Paulo, né? Sou professor da Rede Pública de São Paulo, já dou aula há mais de 30 anos. Isso entrega um pouco a idade, né? Mas tudo bem. Então, já fazendo as contas, mais de 30 anos dando aula, né? Professor de arte e atualmente sou coordenador pedagógico também pela Prefeitura de São Paulo. Legal. E eu era aquele menino que gostava de desenhar demais desde pequeno. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de desenhar. E graças a Deus, assim, sempre fui muito incentivado para isso. Pela família, pelos amigos. E acabou que virou profissão, né? Primeiramente como professor de arte. Que legal. Então você começou, né? As suas referências, hoje em dia você faz ilustração, você já fez faculdade de educação artística, né? Foi a sua primeira faculdade, a primeira né? formação pela Belas Artes foi educação artística. Então, a sua infância te ajudou já nessas referências desde pequeno? Você já traz o desejo, o gosto pelas artes já vem desde pequeno? Já. Eu lembro que quando eu era pequeno, engraçado que hoje eu vejo isso muito nos meus alunos também, né? Quando eu era pequeno, eu pegava qualquer desenho pequeno e eu queria ampliar, queria aumentar, queria fazer. E aí as professoras falavam, a minha mãe, o meu pai incentivavam, né? Gostavam dos desenhos. Então, desde pequeno, eu já sentia essa atração pelas artes. Porém, eu não percebi que isso viraria uma profissão, né? Infelizmente, não sei se por uma questão até social no Brasil, da arte não ser colocado no patamar que ela deveria estar, né? Apesar de hoje, graças a Deus, a gente já tem bastante incentivo, visibilidade, mas quando pequeno, os pais não chegam para o filho assim, nossa, você vai ser um artista. Então, meus pais, no conhecimento deles, quando eles vinham desenhar, falavam assim, nossa, ele desenha bem, acho que ele vai ser engenheiro. Sim. Aí, quando eu cresci, que eu percebi que, peraí, mas o que eu faço não é um trabalho de engenharia, apesar de eu gostar de desenho geométrico, mas não é. Aí eu fui percebendo que tinha a ver com arte mesmo. De poder desenvolver essa parte, né? E na escola, quando você era aluno, na escola, como é que era? Tinha também essa parte artística, os professores se incentivavam na escola? Como é que era? O que você lembra de quando você era aluno? Assim? Tinha, sim. Estudei em escola pública a vida toda.
E, assim, os professores, lógico que a matéria de arte me chamava muito a atenção. Eu fazia, para mim era um prazer muito grande desenhar, pintar, mas quando tinha teatro também, quando tinha que cantar, eu sempre me joguei assim, né? Eu só acho que das linguagens artísticas a dança é a única que eu sou meio travado, mas como profissional da arte e educação eu tenho que correr atrás, né? Sim. Eu brinco, eu falo para as pessoas assim, né? Com a dança eu tenho um probleminha. O meu lado direito ele dança, o esquerdo não. E olha que eu sou canhoto. Então eu sou meio travado assim. Mas já cheguei a dar aula de dança, projetos de dança. Legal. E aí você vai fazer a faculdade de educação artística. E essa é uma curiosidade que eu tenho também. A faculdade de educação artística, hoje em dia, lógico, passou um tempo, um pouquinho de tempo depois desde que você fez, mas imagino que ela segue esse... Bem pouquinho. Bem pouquinho, coisa pouca. Mas ele segue esse caminho. Ela passa por várias vertentes artísticas, vamos falar assim, passa tanto pela pintura quanto pela dança, para chegar nessa parte. Como é que funciona a faculdade de educação artística? Então, quando eu estudei, eu me formei em 92. Então, quando eu estudei, as linguagens, né, não mudou tanta coisa, né? Lógico que a gente teve todo um avanço de tecnologia. Por exemplo, quando eu estudei em 92, era o começo das salas de informática. Então, nessa parte mais tecnológica da arte, já não era tão estudado na faculdade, assim. Mas as linguagens na arte e educação, elas são divididas música, dança, teatro e artes visuais, né? E aí hoje o que mudou? Hoje a gente já traz no currículo as artes integradas também, que seria na verdade as artes integradas, ela é a junção dessas linguagens, quando você pega essas linguagens interagindo entre si. É a grande mudança. E a questão que eu falei já, né, que é a tecnológica, que é você colocar videoarte, computador e uma série de outras linguagens aí junto, ora com a música, com as artes visuais, etc. Legal. E você já fez a faculdade pensando em ser um professor de artes na escola mesmo? Ou você fez primeiro pensando em conhecer? Na verdade, eu era bancário. E aí, enfim, eu como bancário eu tentei fazer faculdade eu prestei para administração, aí eu gosto muito de psicologia também, na época eu prestei para psicologia e eu não passava. Aí de repente um dia vem uma mala direta, a minha mãe falou, chegou essa correspondência para você. Aí eu olhei assim, Faculdade de Belas Artes. Aí eu olhei e falei, nossa, tá aí. Uma coisa que é interessante, acho que eu gostaria de fazer. E foi assim que a arte e a educação entrou na minha vida. Caramba. Eu entrei, prestei o vestibular e passei, né? E aí que tudo começou na arte e educação mesmo. Mas não foi uma coisa assim muito pensada, não. E aí depois que você se formou na faculdade, você já migrou para a parte da educação, para ser professor? Aí foi logo de início, eu já entrei eu comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula no estado de São Paulo, fiquei um tempo, depois eu fui para a escola particular em São Paulo, fiquei 9 anos dando aula só em escola particular, aí depois eu fui mesclando estado, particular, e depois na prefeitura, que eu já tô há 14 anos, né? 14 não, tô mais, desde 2008. Você está como concursado lá na prefeitura? Na prefeitura, sim. Eu era no estado, eu exonerei do estado e fui dar aula na prefeitura de São Paulo, como arte educador. Legal. E como você vê lá em São Paulo, né? Eu imagino que é diferente daqui, né? Da região metropolitana, o grande ABC aqui. Como que é dar aula na rede municipal de São Paulo para os alunos de lá? Como é que é a estrutura que você vê? Você vê muitas diferenças de um lugar para outro, de estrutura para dar aula? Como eu estou há bastante tempo lá e assim, escola pública depende muito das políticas públicas, né, que a gente tem dentro da escola, então as coisas foram mudando muito. Hoje eu vejo que o estado já é diferente da época que eu dei aula. E dentro da escola da prefeitura, que eu já estou há um certo tempo, né, também, é difícil, e ao mesmo tempo é prazeroso. A gente sabe que a educação é uma área que a gente lida com seres humanos, né? E a gente tem diversas realidades sociais. Então, como eu trabalhei em escola pública, era um tipo de realidade que eu lidava ali.
e na escola particular, aliás, né? A escola particular. E na pública também a gente tem uma clientela diferente. Eu trabalho na região hoje de São Mateus, ali, bem pegado ali ao Rodoanel. Sim. Então é uma realidade muito dura de muitas crianças, né? Muitas famílias não têm uma estrutura familiar, social, que dê um pouco de aquele brilho no olhar para estudar. Né? Então essa realidade é difícil. Eu lidando com uma disciplina como arte, que as pessoas falam, você dá aula de arte, então é legal, os alunos gostam, quer dizer, nem todos, né? Nem todos, na verdade. Mas uma grande parte gosta, então a gente pega por aí, né? Eu tive o prazer de ver muitos jovens passando na minha frente e que eu me lembrava enquanto eu criança desenhando, e eu vi jovens que têm um potencial enorme para desenho, para pintura, para teatro, para dança também, para música, em todas as linguagens da arte. Então, os jovens brasileiros, eles têm esse potencial muito grande para a arte. Então, isso é motivador para a gente que é professor, né? E a gente vê que é um trabalho de formiguinha, mas que tem aqueles que dão frutos, né? Sim. Sempre tem aquele aluno que a gente pega um carinho pelo aluno, vê que ele se esforça, né? Por mais a dificuldade, né? Pelas regiões, igual você mencionou, né? São Paulo é uma cidade que é maior que muito estado, muitos países, depende do que for, quase o tamanho de São Paulo. Então, tipo, as realidades são muito diferentes nas diversas regiões de São Paulo, por exemplo. Igual aqui também, né? Aqui também os bairros de Ribeirão são afastados, cada bairro tem uma realidade, no centro é uma coisa, no bairro mais afastado é outra. Então tem que ter essa adaptação também, até para você dar as aulas, né? Tipo, você ver como você vai aplicar o conteúdo para que o aluno, você consiga alcançar todos os alunos, né? Na medida possível, né? Sim, e hoje, atualmente, né, como eu estou num cargo como coordenador, então eu estou trabalhando no meu outro cargo à noite com EJA. Né? E EJA também é uma outra realidade, né? Que antigamente eram as pessoas mais velhas que voltavam a estudar, e hoje a gente já tem de uns anos para cá uma outra realidade, que além das pessoas mais velhas, a gente também tem os jovens, que às vezes completam 15 anos, se afastaram um tempo da escola e voltam, às vezes tem problemas de indisciplina nos outros períodos e já tentaram a família, a escola já tentou de manhã, à tarde acaba esses jovens indo para a noite, e que é um desafio, mas que também é prazeroso, é bacana a gente ver. O professor, ele tem que aprender primeiramente a respeitar o seu aluno, para ele ser respeitado, é a primeira coisa que eu aprendi. Eu, como professor, eu já fiz de tudo. Já berrei, já falei baixinho, já falei mansinho, já tentei ser amigo. E é aquele... Eu acho que hoje eu sou aquele professor morde-a-sopra, né? Que acaba dando certo. Porque na hora que precisa ser mais... Opa, peraí, isso não. Mas na hora que precisa ser mais amigo e, tô aqui, eu tô com você. Relaxa, fica tranquilo. E é bacana isso. Né? E hoje eu trabalho com EJA, né? Trabalho com arte na EJA. Que legal. No EJA, eu já tive algumas experiências com pessoas que eu já conheci que fizeram, mas não sabia que tinha artes também. Achava que eram mais as matérias mais básicas, sabe? Tipo português, matemática. Por eu ser professor da Prefeitura de São Paulo, que trabalha especificamente com o Fundamental, né? Então lá eu trabalho até o 9º ano, que é o Fundamental 2. E aí na grade curricular tem arte aí por isso. Quando eles vão para o ensino médio, aí já não tem arte na grade. Sim, aí já muda, né? Legal. Então, interessante que você mencionou que tem pessoas até mais jovens agora, hoje em dia, que também estão no EJA também pelas questões. É bem mesclado isso, viu? Hoje a gente tem... Antes era assim, a maioria eram adultos, idosos. Hoje a gente pode dizer que quase metade são adultos. A outra porcentagem já são alunos mais jovens, meninos, meninas. Interessante. Gente, para você que chegou agora, eu já estou conversando com o Gil Silva, ele que é educador, é escritor, ilustrador e artista plástico. Nós vamos falar muito disso hoje também. Ele está contando um pouquinho sobre a trajetória dele. Se você que chegou agora, depois você volta no começo, assiste de novo até aqui, mas continua assistindo comigo agora, depois você volta lá quando terminar, tá bom? É igual o filme, que você chega no final, depois você fica e vê o pedacinho que ficou no começo. Ô Gil, aí você entrou na educação, já está há alguns aninhos aí na educação, fazendo bastante coisa.
E a partir de 2021, pelo que você falou pra gente, você começou a ser um ilustrador. Começou a trabalhar com... Como é que foi essa sua transição para ser um ilustrador também? Como é que você pensou, poxa, acho que eu posso fazer isso aqui também? De onde que veio a inspiração? Eu, na verdade, assim, eu tinha escrito uma história que me surgiu essa ideia de escrever uma história falando sobre o planeta. Eu gosto muito, desde moleque, sempre gostei de questões envolvendo a natureza, meio ambiente, sempre me chamou muita atenção. Uhum. E eu escrevi essa história há muitos anos atrás, não vou nem falar quando, mas assim, eu escrevi e na minha ilusão momentânea, eu vou mandar para grandes editoras, eles vão gostar, vão publicar e bora lá. Aí eu peguei, escrevi essa história, mandei e-mail para várias editoras, aí recebi um não aqui, um não ali, outro ali. Eu nem tinha ideia do que era uma edição independente. Uhum. E aí engavetei. Fiquei vários anos, mais de 10 anos que eu escrevi essa história. Aí na pandemia foi o Rafael Marques que reacendeu essa, que você entrevistou aqui, o Rafael Marques, sim, né? E ele chegou com um papel todo amassadinho assim pra mim e falou assim, isso aqui é uma história que eu escrevi. Você ilustra pra mim? Aí eu olhei assim e falei, nossa, mas como assim ilustrar, né? Nunca parei pra pensar em como seria ilustrar um livro. Uhum. Mas aí, assim, eu sempre fui muito determinado, aprendi com a minha mãe, que, assim, não sabe, vai sem saber mesmo, e a gente aprende fazendo. Sim. E aí eu falei, bom, desenhar eu sei, então eu vou desenhar a história, e aí utilizei diversos materiais, assim, nem pensei muito num projeto gráfico. Uma hora eu desenhei com lápis de cor, depois com aquarela, com guache, eu fui experimentando, uhum, e aí foi que saiu o Senhor R. A ilustração do Senhor R, que é o primeiro livro, isso, que é esse aqui, né? Isso. O Senhor R, então, foi o primeiro livro que eu ilustrei, a pedido do Rafael Marques. Legal. Foi um dos primeiros dele também, né? Exato, foi o primeiro dele. Também, né? Foi o primeiro dele. E aí, depois que eu desenhei, aí eu fui... quer dizer, durante o processo, né? Eu já estava pesquisando, aí eu vi que a gente pode desenhar digitalmente, né? E aí tem a mesa digitalizadora, tem o tablet. Eu optei pelo tablet, pela praticidade, né? Uhum. Até por uma questão de tempo, como eu sou, assim, trabalho na educação de segunda a sexta, de manhã, de tarde e à noite, né? Tenho pouquíssimo tempo livre, assim, uhum, para outras coisas. Então, o tablet eu posso levar para qualquer lugar. E no tablet a gente desenha com a caneta, né? Sim. Até é engraçado que algumas pessoas olham às vezes, né, que não conhecem muito da área e falam assim, é feito pelo computador, né? Eu falei, não, peraí, arte digital a gente faz também, a gente desenha. Tanto o ilustrador na mesa digitalizadora, como também num tablet, ele tem que pegar a mão dele lá, desenhar e depois colorir, pintar e vários testes de cor ali e tudo mais. Então aí eu comecei a me apropriar desse conhecimento da arte digital e fiz um trabalho final do Senhor R. Os desenhos foram feitos à mão no papel, né? E depois eu fiz um trabalho de acabamento de forma digital. Já o outro livro, não, eu desenhei todo digital. Falei, opa, dá pra seguir aqui pelo digital, também vai sair legal. Você achou muita diferença de fazer... É muito difícil de fazer essa transição de desenhar só com a mão e passar com a mão no digital? Tipo, sair do papel e ir pro digital, você achou... Como é que foi essa transição também? O desenho em si, não. O desenho em si é muito parecido, para mim, pelo menos é. A parte de colorir no digital é diferente, porque você não tem aquela imprevisibilidade do papel. Você tá com uma aquarela, um guache ali, pinga, e você encosta no papel e começa a espalhar a tinta, e agora, né? Mas faz parte do processo. E no digital já é mais fácil, né? Não ficou legal aqui, apaguei. Mudei ali. Então, tem algumas diferenças, sim. Mas são dois processos bem bacanas de aprender, assim. Legal. Você ainda exercita os dois ainda? Sim, bastante. Atualmente, eu tenho gostado muito de fazer esboços no digital.
no tablet. Eu tenho uma ideia de desenho sendo mais elaborada, e aí eu coloco no tablet, vou desenhando, vou jogando cores aqui, ali, desenho aqui, ali, aí sai. Aí eu passo para uma tela, eu passo para o papel. Tem sido bem interessante, assim. Eu sou muito ansioso, assim, né? Então, por exemplo, eu logo percebi que tinta a óleo não era muito pra mim, pelo menos até o momento não me interessou tanto. Ela demora, né? Porque demora, porque é uma coisa mais lenta, que você fica ali, e eu gosto da tinta acrílica, que 5 minutos tá secando, e secou, ai, mas e agora? Não, saiu assim mesmo, é desse jeito. Então eu sinto essa necessidade, eu sou muito ansioso, eu gosto que as coisas saiam rápido. E faz parte do processo. Nossa, que legal. E toda essa parte, né? Tipo, imagino que ilustração, eu sei desenho muito pouco, gosto de desenhar, mas não tenho umas técnicas, as coisas assim, mas eu acho muito interessante ver, né? Eu acho que, a princípio, eu como leigo ainda vendo, eu acho que é meio difícil passar pra tela o que você pensa no papel, né? Tipo, mas, como no seu caso, você pode falar melhor do que eu, né? Como já tem a facilidade de fazer o desenho, né? Tipo, e passar na tela, você vai encontrando a ferramenta que se assemelha ao que você quer ao que você quer colocar, né, na imagem, né? Tipo, mas eu acho muito interessante. É uma coisa que foi crescendo ao longo do tempo, né? Eu acho que hoje em dia é bem parelho, né? As pessoas que fazem as coisas assim, né? Tanto só no físico e também no digital, né? Ou a pessoa faz no físico e consegue passar de uma certa forma pro digital também, né? Tem várias maneiras de você fazer, né? Você tanto pode... É engraçado que, assim, eu sinto muito mais fácil eu desenhar, olha só que louco, o esboço no tablet, e aí eu olho ali e passo para uma tela bem maior, e aquilo vai com uma facilidade. Agora, eu pegar, por exemplo, o papel, o tablet, ele tem uma certa facilidade. Se eu fizer um esboço, que nem eu fiz o desenho do Senhor R no papel, e depois eu colocar ele a foto dele no tablet, eu consigo contornar ele e fazer. Isso Sim. É possível fazer, entendeu? Mas é uma coisa que acabou não me chamando tanto a atenção, né? Tanto que o Senhor R, eu tenho desenhos, os desenhos, assim, olhando o desenho em si, você vai perceber que ele é mais artesanal, né? Tanto que tem desenhos aqui como... Até abriu direto neles, ó, feitos em lápis de cor, que você percebe a mancha do lápis de cor, do lápis aquarelado. O Sim. fundo é que eu trabalhei digital. Né? Aqui também, esse desenho foi na tinta, e aqui o fundo eu trabalhei de forma digital. Pra poder então completar, isso eu achei né? legal. Legal. Então, é uma coisa pra mim de conhecer como é que é a produção, assim, é uma coisa nova, eu acho muito interessante, porque são N coisas que podem fazer, né? Que aqui, por exemplo, você já tem os outros, que você vai falar também deles, né? O livro do Rafael, que ele veio aqui, né, contar pra gente do livro, você fez toda a ilustração também dele, né? Das belezas do Reino de Ribeirão Pires, também, que você fez. Isso. E aqui, foi desde o início, já fez no digital, já o processo dele, né? Isso, no digital. A partir do Salve o Planeta... Eu porque eu primeiro ilustrei o do Rafael, né? Aí logo em seguida eu falei, opa, agora eu vou no meu projeto. E aí eu comecei a ilustrar ele todo digital, Salve o Planeta, que é aquela história que eu contei. Que o Salve o Planeta, eu tinha escrito, era uma história longa, era infanto-juvenil, era outra pegada. Eu falei, não, vou transformar ele num formato infantil, e aí eu vou fazer as ilustrações dele. Aí eu já ilustrei todo digital aqui. Legal. Que é a história de um planetinha aí que não foi muito bem cuidado pelos seus moradores. E aí ele foi ficando deserto, até a natureza desaparecer. E as pessoas foram saindo, porque a tecnologia desse planeta avançou e eles mudaram, foram buscar um outro planeta onde tivesse condições de ter uma convivência boa com a natureza. Só que ficou algumas pessoas para trás. E aqui nessa história fica uma família. E aí o livro conta um pouco isso, né? Como que é a história dessa família, vivendo naquele planeta deserto, por que ele ficou deserto. E aí eu passo por algumas pautas aqui de uma pesquisa que eu fiz sobre questões ambientais da natureza, como desmatamento, lixo, poluição, consumismo exacerbado, entre outras coisas. E aí é essa história aqui. E esse foi todo feito de forma digital, no formato digital. E esse foi o seu primeiro livro que você... Foi o primeiro livro. E aí veio o ano passado eu lancei O Céu e o Mar,
que aí começa uma coisa interessante num trabalho de escrita, que foi o seguinte, eu comecei a sonhar. Eu sempre fui muito... sempre acreditei muito na espiritualidade, independente de religião, já passei por várias, e eu acho que a gente tem algo dentro da gente muito maior. Sim. E aí, inclusive é engraçado quando eu falo assim, eu tô escrevendo porque eu sonhei, aí tem gente que fala assim, os mais espiritualistas, mas aí tem uma mensagem, né? Não é à toa que você sonhou, né? Então você precisa escrever. E tem pessoas já mais assim voltadas para a ciência, né, para psicologia, fala assim: é o seu inconsciente que tá tá dizendo alguma coisa. Que tá dizendo alguma coisa, né? Tá vindo ali de dentro. Eu particularmente acredito nas duas coisas, né? Sim. Que a gente tem esses dois lados, né? Que se for algo interior, se for algo superior, independente, a gente precisa colocar essa nossa verdade para fora. E o céu e o mar foi assim, eu tava dormindo, eu lembro que era umas 3 horas da manhã, eu acordo assim com uma imagem na minha cabeça de uma praia e eu vi bem a primeira frase do livro, assim. Um dia o lindo mar olhou para o céu a admirar. Diante daquele azul, naquela calma, pôs-se a cantar. E eu vi uma cena assim, de um céu azul, do mar, da praia. Aí eu pensei, por que eu tô sonhando com isso? Aí eu falei, bom, uma história. Aí Sim. eu peguei o celular, né? Anotou. Mandei aquele zap para mim mesmo, que todo mundo conhece, para não perder a ideia, porque a gente perde, né? Incrível, assim. Hoje mesmo teve um sonho que se eu não recordasse ali, ele ia embora. E aí eu escrevi e depois, para minha surpresa, eu comecei a escrever o restante da história. Começou a aparecer umas rimas, que ele é todo ritmado. E foi muito gostoso. Foi assim... Foi rápido de fazer. Eu falo que eu sou ansioso, esse aqui eu não senti quase nenhuma ansiedade para fazer, porque foi fluindo. E aí Legal. veio o céu e o mar no ano passado. E eu já estava fazendo o desenho das belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires. Que o Rafa me pediu, esse deu trabalho. É que são bastantes, né? Porque são imagens que remetem à realidade, né? Sim. Então, eu falei pro Rafa, você não tem muita pressa, porque eu vou ter que fazer muitos esboços, e desenhar, e retocar, e olhar, luz e sombra e tudo mais. E eu quero fazer um projeto gráfico nele, né? Que ele tenha um visual, assim, de continuidade entre uma imagem e outra. Sim. Foi aí que veio a ideia até do azul, né? Ele é um livro muito azul. É verdade. E aí, como Ribeirão Pires, assim, é muito lembrado pelo seu céu, né? Que é aquele céu... O pessoal sempre fala, né? Ribeirão Pires é frio, né? Mas Ribeirão Pires também tem um céu muito azul, muitas vezes. Sim. E quando tá frio, aquela neblina... Então, a gente vê aqui uma neblina, sempre tem uma névoa nos desenhos. E também o céu azul do frio. Também fica aquele céu azul sem nuvem nenhuma e aquele frio. Exato. E aí comecei a fazer vários desenhos. O primeiro eu me lembro que foi até o da Capela do Pilar, que é esse aqui. Foi o primeiro. Que eu achei muito... Nossa, eu gostei muito desse desenho quando eu fiz. E eu sou difícil de gostar do que eu faço. A autocrítica é ferrenha. Assim, não gostei disso. Não, aquele pontinho ali... E aí eu gostei muito. E aí fui fazendo os outros também. E foi bastante bacana. Foi muito legal, assim. E pesquisar os pontos turísticos de Ribeirão Pires. E foi bem gratificante fazer esse livro aqui. Um detalhe que eu não posso esquecer de falar é... Por que aparecem os personagens aqui... Fadinhas, gnomos, tem uma sereia aqui escondidinha, que não é todo mundo que acha, mas tem. E aí, porque o Rafa chamou o livro de As Belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires, né? Aí eu falei pra ele, vou ter que colocar uns elementos mágicos aí. Os elementos fantásticos para remeter a algo de conto de fadas, né? Algo como encantado, um reino né? encantado, exato. E aí foi que surgiu a ideia de fazer esses personagens aqui em alguns desenhos, uma boa parte deles tem. Que legal.
Como a sua pesquisa, como é que você fazia? Você ia nos pontos turísticos, olhava só por foto? Alguns eu já conhecia, porque já morava aqui, né? Faz 2 anos que eu moro em Ribeirão Pires, né? Sendo de São Paulo, paulistano. E já conhecia Ribeirão Pires, mas morando aqui há 2 anos, já conhecia uma boa parte, né? A maioria eu fui ver, né? Falei com o Rafa, vamos lá conhecer, né? O Pico do Paramotor, a gente foi até lá. O único que eu não fui realmente foi a Pedra do Elefante. Sim, né? Que eu fiz o desenho por foto, porque é um lugar um pouco mais afastado, não é nem tão conhecido assim. Mas aí todos eles... E outros que assim, né? CHL, perto do relógio, São José, são lugares que a gente passa direto, né? Sim, já tá de cor salteado na mente. E foi legal porque até o São José foi naquele momento que ele estava sendo revitalizado ali, reformado. E eu peguei o antes e o depois, aí é bem legal. Então demorou 2 anos para eu fazer os desenhos com calma. Até porque também o Rafa de volta e meia chegava com um poema novo. Ilustra esse aqui também. Eu falei, não vou acabar nunca, né? Mas aí foi legal. No ano passado ele... Foi ano passado que ele... Foi o ano passado, foi final do ano passado. Foi, então. Não deu tempo. Então, é quase o tempo que você tá morando aqui, né? O tempo foi 2 anos mais ou menos, Foi, exatamente. E você falou que já conhecia Ribeirão antes, só um adendo no meio do caminho. Você falou que já conhecia Ribeirão antes de você vir morar pra cá mesmo. O que você achou de Ribeirão depois que você veio morar aqui? Depois que eu vim morar? Então, é legal, assim, você perguntar isso, porque a gente passa a ver com outros olhos quando a gente mora. Porque antes as pessoas têm uma visão bem turística mesmo de Ribeirão, né? Sim. É até engraçado, antes de te responder, assim, quando eu falo que eu moro em Ribeirão Pires, eu trabalho aqui em São Mateus, que é do lado de Mauá, né? Sim. E aí eu falo, eu moro em Ribeirão Pires. Nossa, como você mora longe, meu Deus, quanto tempo você gasta até aqui? Eu falo, gente, calma, de dia é meia hora daqui de carro e à noite eu gasto incríveis 20 minutos de São Mateus pra cá. Porque eu não pego um transatlântico pra ir pra lá, né? É pertinho, né? Assim, não é tão longe. Acha que é muito longe, né? Mas Ribeirão Pires, além de ser uma cidade muito linda, é uma cidade acolhedora. Então o povo daqui me conquistou, assim, porque é muito legal, assim, você estar num lugar que as pessoas te acolhem, que você é bem recebido, que as pessoas não têm a menor dificuldade em fazer amizade. Então fiz muitos amigos, assim, aqui. Isso é bem legal. Que legal. Tá vendo? Coisas que a gente vai conhecendo da galera que conhece Ribeirão. Gente, para você que tá chegando agora, já chegou. Hoje estou conversando com o Gil Silva. Ele é escritor, ilustrador, artista plástico. Tá contando sobre as produções que ele já fez aqui, dos livros que ele já ilustrou. E também vai contar do lançamento dessa semana do livro O Mistério da Casa Iluminada. Ele já vai falar sobre o livro também. Antes de falar do livro, Gil, eu quero até aproveitar, como a gente já mencionou, o Rafael já veio aqui, a Joselaine já veio aqui. Você faz parte do CARP também, do Coletivo de Artistas de Ribeirão Pires? Sim. Né? Como é que foi a sua entrada no coletivo? Quem te convidou? Como que foi o seu início lá também no CARP? É bem legal isso. Quando eu cheguei, né, o Rafael sempre a ponte, né? Sim. E... Porque quando eu cheguei em Ribeirão, volta e meia eu falava pro Rafa, nossa, mas não tem um coletivo de artistas aqui? Porque é uma cidade que a gente vê tanta arte, tanta coisa assim. E eu perguntava pra ele, né, mas não tem um coletivo? Ele falava, olha, não sei, não conheço, tal. E aí, como o Rafa já trabalhou na educação aqui há anos atrás, né, muitos anos atrás, e conhece bastante gente da educação e da prefeitura e tal, aí ele me apresentou a Silvia, que é a irmã da Joselaine. Legal. Irmã da Jo. E aí a gente acabou conhecendo a Jo, assim, timidamente, né, e ficou por isso. Aí um dia o Rafa fala pra mim, olha, a Jo me falou que ela tá montando um coletivo. Que ela começou reunindo uns artistas que ela conhece da região para conversar e que tá virando um coletivo. Aí eu falei, nossa, fala pra ela que eu tô dentro. Nem me convidei assim, né? E a Jo, você conhece, ela é um amor de pessoa, uma grande amiga, é uma pessoa que inclui todo mundo. E aí a gente foi conhecendo outros artistas, então através do CARP, né, participando de exposições na Câmara, participando da Pinacoteca, participando das festas, que Ribeirão tem bastante festa, né, isso é muito legal.
e da Flirp também, e o Carp foi começando a participar desses lugares, né? E que é muito importante porque dá visibilidade para os artistas, porque o artista, sobretudo os visuais, todo artista precisa, mas o artista visual ele depende de mostrar o trabalho dele. Ó, eu fiz isso aqui, né? Sim. Para as pessoas conhecerem. E foi assim que eu entrei no coletivo. Que legal. Você também tem trabalhos expostos também nas exposições do Carp também? Do Carp tenho, né? Atualmente a gente participou quando teve o Festival do Chocolate, a gente expôs no restaurante, no Canoa, né? E sim, atualmente a gente está no Me Amo Café, tem trabalhos nossos lá. Eu tô com um desenho lá também. Legal. E em relação à técnica, assim, eu sempre vario um pouco. Ora eu tô na pintura acrílica, ora no desenho, com lápis de cor, desenho aquarelado. Você faz mais a parte já com pintura, né? Não necessariamente arte digital. Tem o pessoal lá também que faz arte digital também, Faz arte né? digital também. Então, eu nas artes visuais, assim, tirando o trabalho de ilustração, eu já fiz trabalhos, eu tenho trabalhos de artes visuais em desenho digital, mas eu gosto muito dessa coisa de pegar o lápis, pegar o papel, a tela, a tinta, isso me chama a atenção também. Então, trabalho muito com tinta acrílica, né? E aí sempre gostei de aquarela, mas não dominava muito, aí eu comecei a me apropriar mais. De vez em quando eu vou um pouquinho para modelagem, para escultura, na parte de barro principalmente, eu gosto bastante. E é isso, são pesquisas, assim, né, que a gente vai fazendo. Né? Só que Ribeirão Pires me trouxe uma coisa, né? Eu falo que reacendeu a chama da arte em mim. Porque, como educador, eu fiquei muitos anos, mais de 20 anos na educação, e me envolvi naquilo, da educação, de projetos de trabalho educativo. E aquele trabalho, aquele estudo artístico, eu fui meio deixando de lado. Só que chegando em Ribeirão, vendo todo esse movimento artístico que tem aqui, que a gente tem artistas excelentes aqui e de diversas técnicas diferentes, né? Sim. E é isso que eu acho lindo na arte, porque a gente pode se expressar da maneira que a gente gosta, da maneira que a gente quer. Independente se você é escultor, aquarelista, trabalha com arte têxtil ou trabalha com arte contemporânea, arte acadêmica, independente. E aí Ribeirão me reacendeu isso, né, de estar produzindo artisticamente mais. E aí eu voltei a estudar mais, estou mais focado nisso. Todas as horas vagas que eu tenho, eu tô lá hoje mesmo, né? A gente tá em folga hoje, né? Porque a Prefeitura de São Paulo antecipou o dia do funcionário público, né? Que normalmente é um feriado interno. Sim. E aí eu fiquei desenhando à tarde, né? Fiquei desenhando, tocando uns projetos lá, uns desenhos. E que isso é muito bom, né? Parece que eu tô começando a me conhecer melhor através da arte. Porque a partir do momento, parece meio louco isso, né? A partir do momento que eu sento para desenhar ou para escrever, que no começo eu não entendi, porque aí a escrita começou a me chamar também a atenção, eu vou me conhecendo mais, porque a gente traz de dentro para fora isso, né? A gente traz essa verdade nossa. E no começo parece meio desconexo. Por que eu tô fazendo isso? Ah, mas isso faz sentido. Que nem agora, estava contando para você no começo, que eu eu gosto muito de arte contemporânea, né? Eu gosto de arte clássica, sou muito eclético, arte acadêmica, gosto do figurativo, do visual, mas eu acredito que a arte ela tem que contar uma história, ela tem que ter uma mensagem, a arte ela precisa ter um conceito, principalmente. Então a arte contemporânea me chama muito a atenção. Né? A arte ela não tem que ser bonitinha o tempo inteiro. Ela pode ser bonitinha, mas ela não precisa ser bonita o tempo inteiro. A arte feia também comunica. E a gente tem vários exemplos aí na história da arte, né? Sim. E aí eu, de repente, comecei a me pegar com essa história do fungo. Eu falei, gente, e se de repente, porque os meus trabalhos, eu procuro trabalhar muito com símbolos, línguas antigas, tudo que remeta à comunicação. E eu gosto de falar do ser humano, de questões humanas, sim, independente do foco, seja mais social, político ou até interior. Tem trabalhos meus que eu estou falando de emoções, de sentimentos, de amor, de depressão.
e mostrar como o ser humano ele pode interferir positivamente na natureza, na sociedade, nas pessoas, como também negativamente ele pode destruir. E aí os fungos começaram, porque o fungo é uma coisa que se alastra, né? É algo que você não consegue controlar. E aí tem alguns trabalhos aí que eu até trouxe para ilustrar um pouco isso, né? Tem esse daqui, que é um coração representando as emoções, e assim, eu trabalho com material orgânico e deixo o fungo agir, né? Então, o ser humano, como que ele lida com as emoções? Às vezes positivamente, às vezes negativamente, e a gente precisa aprender a lidar com essas emoções da gente, né? E aqui entra questões de depressão, de tristeza e de cura também, né? Porque eu coloco frases aqui, como essa, que está escrito, você pode mudar a sua vida a qualquer momento. E por que eu coloco línguas antigas, línguas universais? Porque tem a ver com a comunicação humana. O ser humano, ele é ser humano aqui e do outro lado do mundo. E a arte, ela busca isso, né? Mostrar a relação da pessoa com as suas próprias emoções, ou até, como aqui, se a gente parar para pensar sobre o progresso, por exemplo. Por isso que eu peguei um símbolo de progresso, de sociedade em desenvolvimento, que é o World Trade Center, né? E os fungos ali, tomando conta desse desenho, tomando conta dessa ideia aqui, porque nem tudo que o ser humano põe à mão, ele nem sempre é progresso, né? Progresso em que sentido? Né? Como que as pessoas enxergam o progresso? Porque antes dessa paisagem, a gente tinha aqui toda uma natureza. Sim. Que foi tirada e no lugar dela foi colocado isso aqui. Né? Não estou nem dizendo o progresso é ruim, não é isso. Mas é um fato, né? Exatamente, são escolhas que o ser humano faz. Sim. E a gente está num momento da nossa sociedade, da nossa história, que a gente precisa fazer algo pelo nosso planeta. Né? E a minha arte, ela procura conversar sobre isso, em todos os níveis. Tanto do ser humano interior, como do ser humano exterior também. E aí os fungos entraram como uma pesquisa artística mesmo. Vou me aprofundar de cabeça e estudar isso. Legal. E o que você está achando das suas primeiras impressões, né, dessas pesquisas? Olha, tem sido muito legal, porque e engraçado que as coisas vêm à toa. Tinha um professor na Belas Artes, o Bertoneto, que ele falava assim: quando você começar a pesquisar algo em arte, você vai ver que o universo ao seu redor, ele tá te mostrando as coisas. E às vezes você não vai entender a princípio. E aconteceu isso porque eu tinha guardado uma tinta, eu fiz uma aquarela de café, né, sobre o café, que era até para o Meamo, para a exposição de lá, o primeiro desenho que eu levei para lá. E aí eu deixei essa aquarela guardada lá. E aí sobre a aquarela estava tampada e aí começou a formar um fungo. Aí eu falei, nossa, mas o que esse fungo está fazendo aqui? E aí me veio a ideia. Eu falei, e se eu trabalhar com fungo? E se esse fungo tiver alguma relação justamente com essa ideia do ser humano interferindo na natureza, o ser humano interferindo na vida, interferindo nas pessoas. E aí que eu comecei. E o legal é justamente perceber que o fungo, ele manda no trabalho, porque esses pontos aí em volta do coração, eu não fiz, foi o fungo que fez. Interessante. Eu achei até que você tinha deixado alguma coisa para ele fazer de propósito. Então, foi interessante, porque eu só fiz ali o material orgânico que acaba atraindo o fungo, ele só tá no coração. Que legal. E aí ele criou todos aqueles pontos. Já no World Trade, eu falei, ele vai tomar conta desse papel. Ele não fez nada no céu. Verdade, só absolutamente nada. Só na parte de baixo ali. Interessante. E você usou que material para poder produzir os desenhos? Eu tenho usado aquarela, desenho a lápis mesmo, tenho feito um pouco de desenho, o acabamento ali com caneta, né, onde eu faço os desenhos. Né, ali no coração tem um casulo, mostrando justamente essa transformação que a frase mostra, né? Sim. Que a gente pode mudar, que a gente pode transformar os sentimentos, né, de algo nem sempre tão bom para algo melhor, né, transmutar isso.
Muito legal. Tá vendo quantas coisas, gente, que a gente aprende? E aí tudo é pesquisa, tudo é descoberta, né? Tudo é uma pesquisa e como é que fala? É uma tentativa e resultado, né? E isso vem já das pinturas que eu sempre utilizei, tenho utilizado, né? Elementos aí orgânicos, coração, cérebro, plantas, natureza, e os símbolos também estão nas pinturas em acrílico também. Muito legal. Você viu, gente? Eu tô até entretido aqui. Mas vamos aproveitar que eu tô entretido, tô faltando falar ainda do livro. Com tudo isso que o Rafael, Rafael sou eu. Tudo isso que o Gil tá fazendo, agora nós estamos também no lançamento do novo livro do Gil, que é O Mistério da Casa Iluminada, que também tem tudo um pouco que a gente já falou, né? Que você falou um pouquinho antes de começar também, que a produção também veio de sonhos também. Isso. Conta um pouquinho pra gente da produção desse novo livro. Pois é, tava eu assim, todo feliz ali com os livros infantis, com as ilustrações, aí me vem ideias de querer escrever, vontade de querer escrever histórias maiores. E aí eu comecei, a princípio eu tava com uma história, eu sonhei, é interessante, eu sonhei com um romance de fantasia, que ele tá lá, esperando eu terminar, mas é mais adolescente, porque é uma história de fantasia meio medieval e meio fantástica, né? E eu sonhei. Aí eu falei, nossa, que legal. Escrevi, que nem o Céu e o Mar, escrevi e comecei a desenvolver. Mas aí, um certo dia, eu comecei a sonhar com histórias de terror, né? E engraçado de tudo isso é que o terror não é um gênero literário que sempre me chamou a atenção, a princípio, né? Não me despertava tanta atenção. Com o tempo, eu comecei a perceber o porquê. Porque tem essa coisa do artista dentro, de sempre querer uma ideia, um conceito, uma mensagem ali. E aí, eu aprendi isso assistindo filmes do Mike Flanagan, né? Que tem as séries a Mansão Bly, a Mansão Hill, a Queda da Casa Usher, tem um que eu adoro, que é A Missa da Meia-Noite, e todas as histórias do Flanagan são de terror, e um terror inteligente, um terror que traz uma mensagem muito profunda, né? E são maravilhosas as histórias dele, né? Tá aí nos streamings aí da vida. E aí, eu um dia sonhei com uma cena que era uma casa no meio da floresta, uma floresta muito escura, e algumas pessoas chegam até essa casa. Como a floresta é toda escura, só tem um ponto de luz nessa floresta. E aí, as pessoas, obviamente, vão buscar abrigo nesse ponto de luz que eles encontram no meio da escuridão. E aí, essas pessoas não têm memória, não sabem de onde elas estão vindo e por que elas estão ali. E batendo na porta, elas pedem abrigo. E elas recebem acolhida. Só que o que elas não sabem é que depois que elas entrarem na casa, elas não poderão mais sair. Ou não deveriam. E aí começa a história, né? Que aí eu não vou dar mais spoiler, assim. É só o comecinho. E eu sonhei justamente com essa casa iluminada no meio de uma floresta escura e que tinha uns seres sobrevoando essa casa, que eram meio morcegos, meio gárgulas, assim, no sonho. E eles iam de encontro com a casa tentando invadir. Quando eles chegavam na casa, eles se estilhaçavam, como cristal, assim, quebravam. E aí eu acordei, escrevi isso e fui. Né? E aí comecei a desenvolver essa história. E saiu para um conto, virou uma novela curta. Só que nesse meio tempo eu fui sonhando com outras histórias também. Outras histórias, assim, umas mais densas, outras menos. O Mistério da Casa Iluminada é a mais, assim, sobrenatural, que tem uma mensagem mais, assim, profunda. As outras também têm. Mas cada uma veio com uma história diferente, um jeito diferente, né? E umas são engraçadas. Ele tem várias histórias com toque de terror, com humor. Acho que a minha mania, assim, meio libriano de querer fazer piada das coisas. E foi inevitável, assim, foi saindo, assim. Então tem histórias, assim, que eu gostei bastante. E os personagens são muito diversos.
né, nesse livro, porque eles têm personagens que dão uma representatividade para personagens que historicamente são silenciados, né? Então, por exemplo, a gente tem personagem LGBT, assim, é muito importante nos dias de hoje a gente ver que tem um movimento assim, do cinema, das séries, de dar visibilidade às pessoas negras, de dar visibilidade às pessoas plurais no geral, né? Sim. E eu falei, eu preciso também, né? Se veio para mim dessa maneira, eu dar voz, então eu vou colocar nas minhas histórias também. Tá muito legal. É muito importante inserir os personagens, porque reflete a realidade, né, da sociedade, né? Tipo, exatamente. Né? Tem que ter, não adianta ter uma novela, um filme só retratando um certo tipo de público, se todo mundo assiste, né? Tem que a representatividade é nisso, né? Então as pessoas poderem sentir, inclusive, vontade de produzir conteúdos, né? Também produzir um livro, produzir uma novela, produzir algo que a represente na realidade dela, né? Tudo passa por isso também. Até porque tem pessoas que eu acredito que precisam ouvir, né? Porque crianças, jovens, no caso aí não é um livro infantil, né? É um livro de literatura jovem para cima, para adulto. Sim. Então, assim, pessoas que quando veem a história, se veem representados, isso é muito importante. Falar, olha, isso tem a ver comigo. Né? Então isso é legal, mas acho que o mais forte são as mensagens que as histórias trazem de sentimento, de pensamentos, né? Qual é a relação do ser humano com o seu interior, né? O que a gente enquanto ser humano está pensando. E eu até falando agora, até pensando assim, isso não vem quando a gente começa a escrever, vem uma história, como eu falei. Sim. Vem um sonho meio sombrio, né? Tem uma história que era eu que estava indo alugar um apartamento, sonhei comigo, né? Até a história tá assim, eu me coloco lá, alugar um apartamento e de repente nesse apartamento, quando eu entro, a história começa uma história de terror ali dentro. Sim. Né? E eu sonhei com isso, essa história foi interessante, quase toda eu sonhei. Legal. E aí, a princípio, a gente não entende por que eu sonhei com isso. Quando você vai escrever, quando você vê o material pronto, né? É um livro independente que eu fui atrás de todo o processo dele, né? Diagramação, projeto gráfico, né? Não fui atrás nem de editora, né? O único que eu terceirizei foi uma parte da diagramação e também a gráfica. Sim. Né? Então, quando a gente vai vendo o livro nascer, é que a gente também vai entendendo esse processo. Olha, essa história faz sentido. E elas se interligam uma na outra. Interessante, né? No começo pode parecer que não tem ligação, no final, quando você vê, exatamente, tudo se encaixa. Legal. Foi o resultado de vários sonhos, então. Um foi o pontapé inicial. Não são todas que são sonhos, mas metade aí são sonhos. Outras foram ideias que surgiram e comecei a escrever e saiu, assim. Tem uma aí O Presente da Vovó, que é muito engraçado, assim. E as histórias sempre tem alguma coisa que é meio autobiográfica, né? Tem elementos nas histórias que eu coloco que tem a ver comigo, com a minha história, ou com o que eu vivenciei também, e que eu vejo acontecer no dia a dia. Que legal. E pra você, como é que foi interagir com seus sonhos pra criar histórias? Quando você começou, puxa, isso aqui... Como foi perceber, tipo, poxa, tá dando um caminho pra eu fazer isso aqui? Então, a princípio, o sonho, os sonhos nunca são claros, né? Foi até interessante na Flirp que uma das mesas que foi mediada ali pela Elisandra Souza, que é inclusive uma grande escritora, poetisa, e ela estava mediando, ela é amiga nossa, minha e do Rafa, por uma coincidência do destino, ela estava mediando a mesa da Flirp. E aí, ela, na mediação, né, as escritoras estavam falando sobre o mundo onírico, que é justamente esse mundo dos sonhos, né? Essa relação. E foi um momento interessante que eu pude entender um pouquinho melhor até dessa coisa de escrever dos sonhos, que não é uma coisa que eu escolhi, assim, veio, né? E eu continuei. Então, a princípio, a mensagem ela não é clara, mas é como eu falei, ela tem uma mensagem ali que
Pode estar vindo aqui de dentro, pode estar vindo lá do alto, não sei, mas eu sei que vem. E interessante é você perceber que quando você se propõe a fazer algo, isso seja escrevendo, desenhando, pintando, dançando, acho que o ser humano, quando ele quer fazer algo, ele bota isso para fora, ele se transforma. E a arte, ela é muito isso, né? Seja na literatura, no desenho, na dança, no teatro. O teatro me ajudou muito na adolescência, eu me soltar, que eu era uma pessoa travadona. O teatro é muito bom mesmo, muito bom. Que legal. Então, e o teatro me ajudou muito nisso, né? Eu adolescente, já comecei a fazer teatro aí, amador, e sempre gostei muito. E fiz muitos alunos fazerem teatro também. Isso é muito bom. Tá tudo na parte das artes, né? Mesmo que não passe. Na escola tem que acabar passando um pouco rápido, né? Pelas coisas, mas isso, dá pra exato. fazer, né? Na educação a gente tem que mostrar. Eu falo para os meus alunos, né? Eu falo assim, olha, não se preocupem, porque eu não vou obrigar ninguém a ser artista. Mas se pelo menos vocês se tornarem mais sensíveis, estiverem abertos pelo menos a brincar de fazer arte aqui, vamos experimentar, não custa nada. Né? Não vou exigir que ninguém saia daqui um artista, isso é você que vai ver lá na frente, no futuro. Sim. E tem uns que se surpreendem. Já vi excelentes dançarinos, atores, músicos, como eu falei aqui, e pessoas muito boas, muito boas. Tem alunos, né, jovens que eu conheci, que eu olhava, eu falava para os colegas, né, os outros professores, gente, ele tá pronto, assim, ele não percebe. Lógico que é meio ilusório falar assim que a pessoa é perfeita, não, mas assim, a pessoa tá tudo muito pronto ali dentro, é só ela direcionar. Eu conheci um aluno que era um exímio dançarino, os professores viviam reclamando que não dava certo aqui, não dava certo ali, dava trabalho, era bagunceiro e tal. Quando ele dançava, era de... Até hoje eu me arrepio de lembrar. E também uma aluna, Maria Eduarda, que era uma menina que do 3º ano já, do Fundamental 1, dando aula para ela, e a Maria Eduarda desenha e pinta maravilhosamente bem. Eu chegava para ela e falava assim, olha, não é por nada não, mas assim, você tá num nível de desenho que acho que se eu estudar mais 20 anos eu não chego. Que legal. E você perceber que é um adolescente, e para ela tá tudo muito pronto ali, a luz, a sombra, o desenho, e aí me aguento, porque eu ficava volta e meia no ouvido deles. Você sabe que você tem talento para trabalhar com arte, né? Aí essa aluna, assim, entre outros, né? Essa aluna foi um orgulho ela chegar e falar, não, professor, para mim tá certo. Eu já tô vendo faculdade de designer, de artes plásticas, disso, daquilo, eu já tenho minhas cartas na manga. Aí eu falo, ufa, uma tá... trabalho conseguiu. Feito, porque é difícil para os jovens brasileiros, né? Eu que sou fruto de um jovem de classe média brasileiro, que não tive muita orientação em relação à arte, no geral, eu sei que é difícil para eles perceber e entender. Sim. Então, de repente, a informação que eu não tive, porque quando eu me formei, não era assim... pós-graduação não é que nem hoje, que você acha em todo lugar que era fácil, era uma coisa muito elitizada. Ou você tinha pais que tinham feito uma faculdade, uma pós, um doutorado que te orientavam para isso, ou você não tinha muito acesso. Eu fui percebendo isso por ser da educação. E hoje a gente sabe que o caminho é mais aberto. Não Sim. Totalmente, mas é mais aberto. Então a gente precisa incentivar esses jovens, sim, a estudar. E eu falo para eles, não importa o que você gosta. Você gosta do quê? Eu sei maquiar. Então, existe faculdade de estética. Existe faculdade de culinária hoje em dia, sim, gastronomia. Existe... Em toda a área você consegue estudar no nível superior. E daí para frente fazer as graduações, mestrado, doutorado, e aí é só alegria, porque o conhecimento ele liberta a gente, sim. Sim, é a importância, né, de exercitar, né? O mínimo que seja, né? Não precisa nem que seja para a pessoa não usar nunca mais, mas só de exercitar alguma coisa desperta, né? Nem que seja para não precisa trabalhar com arte, mas uma arte desperta outras coisas que a pessoa nem percebe às vezes que ela faz, né? Verdade. Legal. Gente, tá quase terminando o nosso programa aqui, ó. O papo passa que a gente nem percebe aqui. Mas antes eu queria saber 2 perguntas primeiro. Vou começar uma de cada vez. Quais são os planos para o futuro? Olha,
os planos para o futuro são muitos. Assim, eu sou uma pessoa que eu tenho planos demais para pouco tempo. Acho que o dia tinha que ter, sei lá, 50 horas. Mas, enfim, a gente precisa olhar para esse futuro, né? Atualmente, o trabalho com arte tem me chamado muito a atenção e a escrita também é algo que eu quero dar muita ênfase, né? Então, continuar minhas pesquisas artísticas, começar a levar esse trabalho mais para mais exposições, fazer, quem sabe, uma residência aí. Legal. Enfim, pintar, desenhar, escrever e continuar levando essa ideia para frente, porque eu acho que a gente tem que viver o momento que a gente está, né? Eu não consigo visualizar muito o futuro, mas eu sei que o presente ele vai dar frutos ali. E para mim sempre foi assim, né? Porque a minha própria faculdade de arte foi algo que eu acabei de perder o emprego, aí eu entrei na faculdade, paga, caríssima. Caramba. Aí minha mãe ainda falou na época: você vai trancar a faculdade? Eu falei: mãe, não vou, porque algo aqui dentro de mim diz, continua. E eu não sei porquê, mas eu vou continuar. Eu continuei e deu certo. Sim. Então por que, né, as outras coisas também não vão dar certo? Tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Às vezes a gente não sabe como as coisas acontecem, mas elas acontecem, né? As coisas se encaixam, né? E às vezes a gente tem às vezes não, sempre a gente tem um propósito que a gente muitas vezes desconhece. E se a gente não se propuser a fazer as coisas, ficar lá só querendo, sei lá, eu só tenho meu fim de semana, eu vou só dormir, descansar. Mas eu quero fazer. Se eu quiser só dormir e descansar, perfeito, tá ótimo. Mas eu não quero. Me incomoda eu não fazer esse algo mais. Então eu vou correr atrás. Sim, muito legal. E o Gil, como já mencionei, ele está lançando o livro aqui, O Mistério da Casa Iluminada. O Gil já lançou o livro, inclusive. Para quem quiser comprar um livro com você, como que a pessoa te encontra, quais são as formas de comprar um livro? Bom, atualmente pelas redes sociais, como é um livro independente, né? Eu costumo também sempre deixar meus livros nos cafés aqui de Ribeirão, né? Casa de Minas, Me Amo, no Ateliê do Café, ali no CHL. E na Livraria Império também aqui de Ribeirão eu sempre deixo alguns exemplares. E comigo também é um jeito rápido de conseguir, porque fala direto comigo e eu entrego, eu mando para o Brasil inteiro pelo correio, é tão fácil, né? Sim. E as minhas redes sociais, que é o de ilustrador, escritor, Gil_Silva 1971. Entreguei a minha idade agora. Então o Gil_Silva 1971 é o de escritor e ilustrador. Aí eu tenho o meu de arte também, que eu precisei separar, porque senão fica tudo muito confuso. E aí tem o Gil Silva Viver é Arte. Que Legal. O Gil Silva Viver é Arte tá no Instagram e também tá no YouTube, que eu tenho, na pandemia eu também inventei de fazer isso, fazer um canal do YouTube, que eu sempre postava vídeos assim semanais, agora tá menos assim. Sim. Mas eu já tenho 100 vídeos lá. Que legal, bastante coisa. Já tenho 100 vídeos. Comecei falando de arte e educação, tudo que a energia da arte movimenta, eu falo ali. Legal. Arte, cultura. Aí, tá vendo? Mais um lugar para você poder pesquisar sobre arte e conhecer. Sempre é bom de conhecer coisas novas. Sempre aprende. Gil Silva Viver é Arte. Boa, tá tudo aqui no GC, botei no GC aqui. E vou deixar também na descrição do vídeo também para você achar tudo isso. Os links e a rede social. Certo, galera? Então não deixem de procurar. Procure o livro do Gil. Tá muito bonito. Depois eu vou ler todo o livro. Ganhei o livro aqui. Vou guardar com muito carinho. E queria agradecer muito a você, Gil, por ter aceitado o convite de vir aqui. Fiquei muito feliz que deu certo, né? Deu certo a programação para você poder contar um pouco sobre o livro, contar sobre tudo que você faz, que é muito legal. Eu também, além de conversar, eu também aprendo muito nessas entrevistas. Muito obrigado pela sua participação com a gente hoje. Eu que agradeço também imensamente assim, o convite, é uma honra estar aqui. Eu tenho muito orgulho de ser munícipe aqui de Ribeirão Pires, de estar sendo assim tão bem acolhido aqui e de aqui ter sido esse lugar para me reacender essa chama da arte, da escrita, da literatura e principalmente eu poder estar mostrando isso aqui também. Agradeço muito, agradeço você imensamente, Rafael, por esse programa maravilhoso aqui.
Valeu, muito obrigado. Muito bom. A hora passou que a gente nem viu o Verdade. programa aqui, que bom. Espero que você tenha gostado muito. Espero que você de casa também tenha gostado. Deixe seu comentário, manda mensagem pro Gil. Se quiser mandar mensagem aqui, ou manda na rede social dele, ele vai ficar muito feliz. E a gente também fica muito feliz de ver que vocês estão curtindo a programação também da Jovem RP. Certo? Ainda estamos no começo, tem muita coisa que vai vir ainda. Então continue com a gente e a gente vai cada dia crescendo mais. Certo? Gente, muito obrigado a você que curtiu esse programa, muito obrigado ao Gil mais uma vez. Esse foi o Move RP, aqui no canal Jovem RP, o canal pra você. Tchau, gente, até semana que vem.